Hoje foi o segundo, né, e último dia do julgamento, né? Na verdade, as pessoas confundem um pouco, né? Na verdade, não foi o julgamento da ação criminal, tá? Isso aí foi o julgamento para ver se o STF receberia a denúncia da Procuradoria-Geral do município. Somente acolheu a denúncia. Se eles iam acolher a denúncia para que o processo criminal, certo, né, fosse iniciado, enfim, prosseguisse, né? E eu acho que, assim, para a surpresa de 0 pessoas, né, o ex-presidente foi denunciado, né, por 5-0. 5-0? É uma surpresa muito grande, porque se você vê bem, essa denúncia, né, ela foi recebida pela primeira turma do STF, e a primeira turma do STF é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Ou seja, pessoas completamente imparciais no que se diz respeito ao ex-presidente. Não, e assim, a gente vê que assim, a OAB deve ter se orgulhado quando viu esse primeiro time, né? Porque como na jurisprudência cabe a imparcialidade, né, dos fatos para apuração, a gente viu ali que realmente ali a chance que o Bolsonaro tem de sair desse processo é muito grande, né? Porque as pessoas estavam ali comprometidas com a verdade. Então, nosso poder de comunicação aqui é fazer com que as pessoas fiquem bem informadas e vejam, né, que, mais uma vez, nós temos orgulho da nossa democracia sendo representada por esse time imparcial aí que acolheu essa denúncia aí contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas falando nisso, deixa eu só tirar uma dúvida com você, que eu acho que a gente trocou essa ideia antes, mas eu não estou bem recordando. Quando o presidente Lula, em 2000 quando ele foi lá atrás julgado, né? Eu não lembro agora exatamente o ano, porque eu não sou um cara bem de guardar datas. Quando ele foi julgado, também teve esse mesmo julgamento pelo STF, da mesma forma que o Bolsonaro está tendo, porque se ex-presidentes devem ser julgados aqui fora, por que o Bolsonaro está sendo privilegiado de ser julgado pelo STF? Excelente pergunta, André, e é uma pergunta que eu não sei te responder. Por quê? O Lula, ele foi julgado pelo juiz singular, tá? Pelos crimes supostamente cometidos por ele. E por que ele foi julgado pelo juiz singular? Né? Ou seja, um juiz de primeira instância, que no caso era o Sérgio Moro. Porque ele era um ex-presidente. Se você tiver uma ex-mulher, ela é sua mulher? Não. Não. O ex-presidente ele não é presidente. Ok. Né? Então a gente tem, em nosso direito processual, a gente tem algumas garantias para pessoas que ocupam determinados cargos. Eu não vou estender isso aqui, mas, por exemplo, a gente fala muito de foro privilegiado, né? Esse não é o nome, né, que eu prefiro falar. É o foro por prerrogativa de função, tá? Porque quando fala foro privilegiado parece que é um privilégio, né? De privilégio aqui, não tem nada. Não, e aqui é um país... Não é nem isso. É porque aqui o Brasil é um país... É um país democrático, um país que a corrupção é muito baixa, então a gente não há que se falar em privilégios aqui no Brasil. Nenhuma classe tem privilégios aqui, né? E então, esse foro por prerrogativa de função, algumas personalidades, algumas pessoas que eles ocupam determinados cargos, eles têm a prerrogativa de ser julgados pela Corte Máxima, tá? Aí você pensa, pô, bacana, né? Não é bacana, porque, olha só, vamos voltar ao assunto do podcast anterior, quando a gente falou do voto do, novamente, ministro imparcial, Alexandre de Moraes, no caso da cabeleireira Débora. Ele votou para condená-la a 14 anos. Né? O julgamento, aliás, só para aproveitar para dar mais essa notícia, né? Ela tem 2 votos, né, a favor da condenação a 14 anos. Se não me engano, foi o ministro Flávio Dino. E o ministro Luiz Fux. Talvez ele tenha sentido uma certa pressão, né? Ou talvez pela repercussão negativa que esse voto dos outros 2 ministros causou na imprensa, inclusive em jornais, em mídias de esquerda, né, criticando esse voto. Talvez ele tenha sentido um ligeiro aperto no esfíncter e ele pediu a vista do processo. Né? Isso significa que o julgamento está suspenso temporariamente. Tá? Mas voltando para o nosso assunto principal. Então, no caso da Débora, o que acontece? É outro caso que é uma pessoa comum cometendo um crime comum.
E ela está sendo julgada pelo STF. Tá? E o que acontece com esse tipo de situação? É bom? É claro que não é bom. Tá? Por quê? No nosso processo, nosso direito processual, tanto civil quanto penal, existem alguns princípios, tá, que devem ser observados. Tá? E quando você faz esse tipo de manobra, tá, você está infringindo esses princípios. Tá? E de cara aqui eu posso dizer que está sendo infringido, na minha opinião, né, e na opinião de alguns juristas, o princípio do juiz natural, que é o juiz que deveria julgar a causa, e principalmente o princípio do duplo grau de jurisdição. Tá? Todo mundo tem direito a ter o duplo grau de jurisdição, sendo em matéria civil ou criminal. Tá? Se você, sei lá, você comete algum crime, e seja lá qual for as circunstâncias, e você é julgado e condenado em primeira instância, tá? Você tem o direito assegurado de recorrer dessa decisão. E aí essa decisão vai subir para uma outra instância, são outros juízes que vão julgar, inclusive ser julgado por um colegiado. Ok. Tá bom? Quando claro. Quando você tem, por exemplo, um foro de prerrogativa de função, ou quando, nesses casos, os processos que as pessoas não têm o foro por prerrogativa de função, mas estão sendo julgados por algum motivo que eu não consigo alcançar, não tenho conhecimento jurídico para alcançar o porquê que esses processos estão sendo julgados no STF, o que acontece? Uma coisa, assim, várias coisas acontecem, mas o principal aqui é o seguinte: toda vez que o STF ele funciona como o tribunal competente, com a competência originária para julgar alguma demanda, ele funciona como única e última instância. Ou seja, não tem como... Você vai recorrer para quem se o STF é o tribunal máximo do país. Exatamente. Exato. Então vamos dizer que o Fux, depois que ele ficar um pouco mais relaxado, né, ele vote, acompanhe seus pares. Tá? E ela seja condenada a 14 anos. E principalmente se for por unanimidade, como foi o caso do Bolsonaro, ela não tem para quem recorrer dessa sentença. Lamentavelmente é um episódio assim que amedronta um pouco dos brasileiros, porque a gente vê que não é algo tão comum, né? Porque assim, se a gente falar sobre depredação de patrimônio público, aí me vem na ideia, né, aquela ideia de suburbano, os pichadores, né? O cara que picha um monumento público, alguma coisa do tipo, será que existem 2 pesos e 2 medidas, ou eles vão ser julgados da mesma forma pelo STF e vão ser condenados a 14 anos também? Pessoas que usaram, de repente, um spray de tinta para poder depredar um patrimônio público, onde a mulher, eu até repito isso, falei no último episódio, ela utilizou um batom, algo totalmente removível, onde você pudesse limpar, ou se ela fosse condenada a prestar um serviço público, né, pagar uma cesta básica, algo do tipo. Que, assim, a pessoa que, independente do viés político que ela tenha, né, que ela siga, seja de direita ou de esquerda, ela que apoia, que é ao contrário que a oposição, que apoia esse tipo de decisão hoje, né, eu acho até errado, porque o camarada ele não está percebendo o caminho que está sendo levado isso. E isso acaba sendo ruim, porque isso daí não é literalmente a democracia que o brasileiro espera. A gente está perdendo aos poucos o direito e sendo arrancado isso da gente, né? André, você falou, isso é ruim. Não, isso não é que seja ruim. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Isso não é a forma que o nosso ordenamento jurídico prevê para julgamentos desse tipo, para fatos e atos desse tipo, tá? Só para entender, porque a gente é bom a gente esclarecer, porque, por exemplo, a Débora, né? A gente tá usando o exemplo dela, né? Mas, enfim, teve gente até que morreu preso, né? E aí eu vou trazer aqui, se não me engano, foi a Carmen Lúcia que falou isso, né? Que a ditadura mata. Eu vi. A ditadura mata. O Clezão morreu, preso. Preventivamente. Já fazendo 2 anos, em janeiro. Lamentável. Então, assim, realmente mata. Eu concordo com ela, tá? Eu concordo com ela. Lamentável. Devo dizer que eu concordo com a ministra. Se foi ela que falou, foi alguém de lá que falou. Agora, ela foi. A Débora não foi condenada, ou assim, será ou não condenada, simplesmente por ter pichado alguma coisa, né? Na verdade, ela foi condenada por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Né? Você vê que ela tinha todas as armas e tinha todo o aparato, né, militar ou paramilitar para tentar a abolição violenta do Estado de Direito, né? Porque a gente até discutiu aqui no último podcast que o batom é perigosíssimo, né?
Além disso, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Como a gente viu, ela estava armada, né? Aquele batom lá. Inclusive, eu vi nas manifestações, você pode ver algumas fotos, como ali estava todo mundo realmente se organizando para tomar o poder de maneira armada. Tinha um vendedor de algodão doce. Também estava armado. Você sabe, se você come algodão doce, aquele palito ali que fura o teu olho, aquilo ali é um perigo, né? Então, assim, tem um certo fundamento, né? E aí é isso, o vendedor de algodão doce, a mulher que estava com batom. Então todos esses são criminosos perigosíssimos e merecem ficar, né, no caso, segundo o STF, 2 anos presos preventivamente e depois receberem uma pena de 14 a 17 anos de prisão.